Bom dia, eu sou a Júlia e eu vou começar explicando para vocês sobre o que foi o 11 de setembro. O 11 de setembro foi o dia marcado por atentados terroristas que ocorreram em solo americano, e os terroristas estavam vinculados ao Al-Qaeda. Eles tiveram dois locais de ataques principais. Um foi o World Trade Center, em Nova York, e o segundo foi o Pentágono, que fica em Washington. Os atentados de 11 de setembro tiveram como um dos grandes responsáveis Osama Bin Laden e causou grandes consequências tanto regionais quanto mundiais. Então, poucas semanas do que aconteceu, o governo norte-americano resolveu iniciar uma guerra do Afeganistão, que tinha como objetivo capturar o líder da Al-Qaeda. E esses atentados foram realizados pela Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização terrorista. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem atentados contra os Estados Unidos são o resultado de um longo processo que iniciou na década de 1970. Levando em consideração esse contexto, devemos entender que a motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentais islâmicos e os Estados Unidos. Essa era a motivação pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. Em 7 de outubro de 2001, menos de um mês depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, o presidente George Bush lançou uma ampla ofensiva militar no Afeganistão, após a recusa do regime talibã de entregar o chefe da Al-Qaeda, Bin Laden. Em novembro de 2001, cerca de 1.000 soldados americanos foram deslocados para o terreno, e no ano seguinte, esse ano chegou até 10.000. Agora, falar um pouco sobre um conflito esquecido. A guerra no Afeganistão deixou de ser foco prioritário de atenção de Washington em 2003, quando forças americanas invadiram o Iraque. Os talibãs e outros grupos islamitas se reagruparam em seus redutos no sul e no leste do país, de onde facilmente podem viajar a santuários em zonas tribais do Paquistão. Agora eu vou falar um pouco sobre o pico de 100.000 soldados. Quando Barack Obama foi eleito em 2009, o exército militar tinha cerca de 68.000 soldados, e ele havia feito também a promessa de acabar com a guerra do Afeganistão e no Iraque. Porém, em 1 de dezembro, ele anunciou que mandaria mais 30.000 soldados, e em 2011 teve o pico que teve mais de 100.000 soldados. E, com isso, ele queria impedir os talibãs e fortalecer as instituições afegãs. O fim do combate. Em setembro de 2014, o Afeganistão assina um acordo de segurança bilateral com os Estados Unidos e um pacto similar com a OTAN. 12.500 soldados estrangeiros, entre eles 9.800 americanos, permaneceram no país em 2015, depois de completar a missão de combate da Aliança da Atlântica no final de 2014. Desde o começo do ano de 2015, as tropas americanas ficam encarregadas de duas missões. A primeira é que as operações antiterroristas contra a Al-Qaeda e a segunda é o treinamento das forças afegãs. A segurança no país piora diante do ressurgimento talibã em julho de 2016. Obama anuncia que 8.400 soldados americanos permanecerão no Afeganistão no ano de 2017. A execução de Osama Bin Laden no ano de 2011, após uma década sendo o inimigo número 1 dos Estados Unidos, proporcionou assim o esperado desfecho que o país precisava. O líder da Al-Qaeda escondia-se então no Paquistão e foi surpreendido por tropas especializadas. A morte de Bin Laden foi resultado da Operação Lança de Netuno, uma articulação da Marinha dos Estados Unidos com um grupo militar de elite. Após tentativas falhas de capturar o extremista, assim encarregou a missão a um especialista em Oriente Médio. Com a investigação de suspeitos de trabalharem para Bin Laden, os militares foram levados para Abbottabad, onde se descobriu o paradeiro do saudita. E após esse pico de 100.000 soldados, foi elaborado um plano de invasão do complexo em que Osama estava, que tinha como objetivo inicial de capturá-lo vivo. Então, após diversas reuniões com Barack Obama e os círculos de inteligência e guerra, foi discutida a autenticidade da identidade do homem de Abbottabad.
até que, em maio de 2011, deu-se início ao processo. E, com o plano, o terrorista foi encontrado em uma grandiosa e segura fortaleza de 3 andares, com muros de 5 metros e com forte sistema de segurança. E na residência não havia linhas telefônicas ou conexões com a internet. Segundo os soldados norte-americanos, a residência era cerca de 8 vezes maior do que qualquer casa da região. Com o reforço, foi possível invadir a casa e iniciar as buscas por Bin Laden. Inicialmente, as autoridades executaram seu filho Khalid e então Abu Hamid e Abrar Kuwait, que trabalhavam como mensageiros. Ao que tudo indica, no fim do processo, Bin Laden foi abatido no início com um tiro que rasgou seu rosto pelo primeiro militar que entrou no cômodo. Sem nações que quisessem sepultar, Bin Laden foi velado, segundo as tradições muçulmanas, no Mar Arábico, ao ser lançado de um helicóptero em volta de uma toalha branca. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, que logo mais a gente traz mais vídeos interessantes como este. Obrigada!